A situação do Zubeldia, a água tá batendo no Furebes. Coisa não tá boa pra ele, não. Tá? Porque olha só, essa notícia que eu vou ler pra vocês. O clima esquentou nos bastidores do Fluminense. Na manhã deste sábado, é isso que o presidente tem que fazer. Ponto pro Matheus. Ponto pra ele. O clima esquentou nos bastidores do Fluminense. Na manhã deste sábado, o técnico Luiz Zubeldia enfrentou uma reunião de cobrança com a diretoria no CT Carlos Castilho. Tava Angione, tava Mari e tava Matheus. Ó, guarda isso daí, foi o Mário que contratou ele. Segundo o repórter Rafael Marques, da ESPN, a cúpula tricolor manifestou insatisfação com a campanha na Conmebol Libertadores. Brasileirão, terceiro, ok. Copa do Brasil vai decidir no Maracanã a vaga para a sexta fase, ok. Mas Libertadores, lanterna, tem que ser cobrado. Se a diretoria cobrou, tá mais do que certo. É a função deles. Você paga salário, ele é teu empregado. Tem que cobrar dele, tem que cobrar dos jogadores também, né? Deixar essa função pro torcedor. O patrão tem que chegar e chamar atenção nesse caso aí, bicho. O cara, porra, o Zubeldia ganha 1.200.000 reais, cara. Cara, 1 milhão? É isso mesmo? 1 milhão de reais? Ganha o Zubeldia? Putz, grilo. Então vamos lá. O técnico Luiz Zubeldia enfrentou uma reunião de cobrança da diretoria no CT Carlos Castilho nesse sábado. Segundo o repórter Rafael Marques, da ESPN, a cúpula tricolor manifestou insatisfação com a campanha na Conmebol Libertadores, onde o clube amarga a lanterna do Grupo C. Apesar da pressão interna, um detalhe contratual joga a favor da permanência do técnico argentino. Ele foi cobrado, mas provavelmente não será demitido. Por quê? Por causa da multa rescisória. Na multa rescisória, caso o Fluminense decida demitir o Zubeldia, agora terá que desembolsar 3 milhões de dólares, aproximadamente 15 milhões de reais. 15 milhões de reais. Se o Fluminense precisar mandar o Zubeldia embora, vai ter que pagar 15 milhões de reais. Para entender o tamanho do entrave financeiro, basta comparar com os salários restantes. Zubeldia recebe 1.200.000 reais, cara, 1 milhão. Se cumprisse o contrato até o fim do ano, o clube gastaria cerca de 8 milhões e meio em salários, ou seja, metade do valor exigido pela multa de rescisão imediata. Bem, tá, não pode sair agora por causa dessa multa rescisória de 15 milhões. Tem que esperar acabar o contrato dele, ok, mas a diretoria fez a parte dela. Ó, amigo, vamos mostrar serviço aí. E o que ele fez hoje? Hoje a gente tem uma boa notícia, que é o Nonato voltando de contusão. Tem o Acosta, que a previsão do Acosta era de 4 a 3 semanas, ele encurtou isso. Voltaria só no jogo contra o Operário, e ele já volta agora, já viajou, vai estar à disposição contra o Inter, provavelmente deve entrar em campo só contra o Rivadavia, ou alguns minutos contra o Inter para ganhar ritmo de jogo, minutagem, para estar pronto para o jogo de quarta-feira. Então ele acelerou bem o processo de recuperação do Acosta, espetacular, mais um ponto aí para o nosso querido filé. Ele tem esses dois reforços, vamos assim dizer, principalmente o Acosta, o Nonato nem tanto, e ele está mostrando serviço. Pelo que o GE passou, acho que o Vitor Lessa também, ele vai com 3 zagueiros, um sistema 3-4-3 ou migrando para um 3-5-2. Ele vai preencher o meio de campo para dar uma segurança defensiva maior para a defesa, vai botar 3 zagueiros também visando bolas aéreas, um poder maior defensivo, um preenchimento do meio de campo para criar volume lá na frente, pressionando a saída de bola. Gosto muito dessa escolha do Zubeldia, eu sei que ele está fazendo isso muito por causa que ele precisa vencer. Ele, além de ser cobrado esse sábado, ele será cobrado pelo que ele falou após o jogo lá na Bolívia, em que ele disse que o Fluminense vai classificar na Libertadores.
vai classificar, então a gente vai cobrar isso dele. Ele vai colocar 2 alas, que é bem interessante. Ele, nesse jogo contra o Internacional, ele vai mudar 6 peças do time. Um time bem diferente. Um sistema tático também bem diferente, de 3 zagueiros. Os laterais vão trabalhar como alas, praticamente como pontas, fazendo uma linha de 4 ali no meio de campo, migrando para 5. Vai criar volume. Essas alterações, cara, não são só para esse jogo contra o Internacional. É também visando o jogo lá em Mendoza, contra o Rivadavia. É para não deixar o Rivadavia jogar. Para o Fluminense tomar a iniciativa e ganhar esse jogo. Repito, se o Fluminense ganhar do Rivadavia, lá na Argentina, o Fluminense classifica na Libertadores. Vai fazer os 2 últimos jogos da fase de grupos no Maracanã contra 2 times fracos. Vai dar moral para esse time. Então ele vai montar um sistema tático diferente, pressionado pela diretoria, pressionado pelos resultados para se manter no emprego e pensando no que ele vai fazer no jogo de quarta-feira e com o reforço do Acosta no grupo. Aí o Acosta nesse meio de campo, num 3-5-2, num 3-4-3, é outro Fluminense. Essa é a minha expectativa. E quando você olha assim, 3-5-2, 3-4-3, vai jogar na defesa. Não é. Você tem mais volume, você tem mais gente chegando na área, você tem 2 laterais atuando como pontas, o Arana faz isso muito bem, e o Samuel Xavier também. E eu acho que o Fluminense, o 3-5-2 e o 3-4-3 nunca foram sistemas táticos defensivos. É conforme você coloca o time posicionado em campo. A postura do time diz se ele vai ser defensivo ou ofensivo. Gosto muito desse sistema tático. Então é isso, o homem está desesperado, o homem está com a água batendo no Furebes e ele está mexendo no time, vai mexer no sistema tático e vai para cima do Inter e do Rivadavia também, eu estou confiante. Cara, o Zubeldia, cara, foi o presidente do Fluminense, ele deu uma entrevista para Flu TV, aí perguntaram para ele sobre o Hulk, e ele falou que o Fluminense está está negociando com o Hulk desde janeiro, que o Hulk rescindiu o contrato com o Atlético e que agora vai assinar o contrato com o Fluminense e que vai reforçar, que é um jogador que vai se somar a um grupo que já é forte na visão do Matheus Montenegro, então está muito empolgado aí com a chegada do Hulk, o presidente do Fluminense. Vamos para o nosso pré-jogo, porque eu vou falar da escalação, quem vai sair do time e quem vai jogar, tá bom? Outra coisa, um dos motivos dele também estar mudando esse time, praticamente umas 6 ou 7 peças do time que jogou na Bolívia para o time que vai jogar contra o Internacional. O Fluminense viajou para La Paz, chegou para o Rio de Janeiro, foi para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul vai direto lá para a Argentina. Há um desgaste físico muito grande. Enquanto o Internacional, nosso adversário deste domingo, não jogou no meio de semana. A gente vai enfrentar um time descansado, jogando em casa, também há perigo. O Internacional está com 14, está na 16ª colocação, com 14 pontos, mesmo número de pontos do Santos que está no Z4. Então eles precisam ganhar, não vencem há 3 jogos, e eles descansaram no meio de semana. Não tem como pegar a galera que jogou, Savarino, principalmente Savarino e Hércules, e colocar no jogo contra o Internacional. Vai estourar esses jogadores. Se você quer ter Savarino, Hércules, Guga, se você quer ter esses caras no jogo inteiros, no jogo lá na Argentina, com essa maratona que o Fluminense está fazendo, eles precisam ser poupados nesse jogo contra o Internacional. Então ele está mais do que certo de poupar as peças mais importantes. Mudar o sistema tático é válido. Eu não gosto de técnico que não tem repertório. Se der certo, ele vai mostrar que ele tem repertório, que ele sabe mudar o sistema tático do time. E o Fluminense jogou muito bem quando jogou com 3 zagueiros. Foi no Super Mundial que o Fluminense atuou com Thiago Silva, Ignácio e Freitas. Era o trio de zaga, acho que foi no jogo contra o Inter de Milão. O Fluminense atuou 2 vezes com 3 zagueiros. Vamos ver, ele deve ter treinado isso durante a semana, espero que dê certo. Tá bom, vamos lá, é a 14ª rodada, Internacional e Fluminense, o jogo é no Beira-Rio, às 18h30, deste domingo. Transmissão pelo Premier e Sport TV. A arbitragem é do Felipe Fernandes de Lima, árbitro de Minas Gerais.
Como eu falei, o Inter é o 16º colocado com 14 pontos. Vem de um empate com o Botafogo no final de semana. O jogo acabou 2-2. Tá ok? Vamos para a escalação do Inter. O Inter tem 2 desfalques. O goleiro Rocher, o bom goleiro Rocher, argentino, e o zagueiro Mercado, experiente, também argentino, desfalcam a equipe do Internacional, o time do Pesolano. Goleiro é o Antony. A zaga é formada com Bruno Gomes, Félix Torres, Vitor Gabriel e Bernabei na lateral esquerda. Meio de campo com Vilagra, não é Viagra, é Vilagra, Bruno Henrique e Alan Patrick, o inoxidável. No ataque, Vitinho, bom Carboneiro, cuidado com o Carboneiro, corre mais do que notícia ruim. E o Alejandro foi especulado aqui no Fluminense, aquele que atuou no Vitória, estava lá fora, o Inter acabou contratando ele, centroavante. Falei do desfalque, Rocher e Mercado. Tem os mesmos pontos do Santos, não vence há 3 jogos, é isso aí do Internacional. Agora vamos falar do Fluminense, porque tem coisa pra caramba pra falar do Flusão nesse vídeo, o vídeo vai ficar longo. O Fluminense é o 3º colocado com 26 pontos, o líder é o Palmeiras, em segundo lugar está o Flamengo com o mesmo número de pontos que o Fluminense, o Flamengo pega o Vasco, e vocês sabem muito bem qual vai ser o resultado desse jogo, Flamengo pegando o Vasco, vocês já até sabem. O Fluminense é o 3º, o Fluminense tem um jogo a mais do que o Flamengo tem um jogo a menos, e o 4º colocado é o São Paulo com 23. O São Paulo está a 3 pontos de Fluminense e Flamengo, e o São Paulo pega o Bahia no Morumbi, tá? Bem possível do São Paulo também vencer essa partida. Então é importante o Fluminense vencer esse jogo contra o Internacional, mesmo jogando fora de casa, para se manter ali no G3, ok? O Fluminense vem de derrota lá na Bolívia pela Libertadores, 2-0. Viaja direto do Rio Grande do Sul para Mendoza. Vai poupar algumas peças, vai botar uma zaga toda diferente do que jogou lá na Bolívia. Então vamos lá. Desfalques. O Cano está treinando com o grupo, normalmente participando das atividades, já tá fazendo a transição dele. Que eu acho muito importante. Quanto mais gente tiver, quanto mais opções o Zubeldia tiver, melhor ainda. E é um ídolo. Então o Cano está muito próximo do retorno, talvez na próxima semana esteja à disposição. Quem só volta na Copa do Mundo, depois da Copa do Mundo, é o Martinelli, que teve uma lesão grave, e o Matheus Reis, esse aí só volta no próximo ano. Então Cano, Martinelli e Matheus Reis desfalcam o Fluminense. O Fluminense tem um retorno do Nonato, o Nonato vai ser importante no jogo lá na Argentina, porque o Bernal foi expulso. O Ganso volta, o Ganso que foi poupado lá em La Paz por causa do problema do coração que ele teve. A pedido do médico ele ficou no Rio de Janeiro. E a surpresa espetacular, maravilhosa, o Acosta, o nosso cérebro, esse time vai deixar de ser um Frankenstein sem cérebro, vai ter quem pense o jogo, que organize, é uma peça muito importante. A gente está sentindo muita falta dele, principalmente com a ausência do Martinelli. É bom ter o Acosta de volta. Pendurados, Gemes, Freitas e Arana. E os 3 vão ser titulares nesse jogo contra o Internacional. Então cuidado aí, Gemes, Freitas e Arana. Vamos lá, novidade nos relacionados, os garotos Fidelis, ele levou 5 laterais, Fidelis é um deles, e ele levou também o Riquelme. O Wesley Natan não, parece que o Riquelme passou à frente aí do Wesley Natan, foi só o Barcelona se interessar por ele. Vamos para a escalação, cara. Ele botou no banco, ele poupou o Guga, lateral direito, ele poupou o Hércules, muito importante ele ter poupado o Hércules. O Hércules está jogando jogo após jogo, e se perder o Hércules, amigo, babau. Então fez bem em deixar o Hércules no banco. Ele vai fazer o rodízio com o Castilho vai para o banco, o JK vai começar o jogo. Canóbio, também poupado. Savarino, é importante, Savarino é outro que está sempre precisando de controle de carga. E o lateral esquerdo, René, tá? Esse aí são a galerinha que vai ficar no banco de reservas. Vamos para esse esquema que ele vai colocar contra o Internacional, que também pode ser repetido na quarta-feira, na Libertadores. É o 3-4-3. 3 zagueiros, uma linha de 4 no meio de campo e 3 atacantes. Podendo Soteldo vindo fechar o meio, vindo aqui, vir por trás do atacante, vindo por dentro. Pode ser que aí vira um 3-5-2. Fábio, o trio de zaga,
Gemes, Midian centralizado entre os dois zagueiros, o Gemes pela direita, Midian centralizado e o Freitas pelo lado esquerdo, o trio de zaga do Fluminense. Gostei, principalmente porque tem Gemes e Midian juntos. Deixar o Freitas sozinho dá M. Não tem aquele amigo teu que se ficar sozinho dá PT na balada? Então sempre tem que ter alguém por perto para ele não arrumar confusão. É o caso do Freitas. Então foi bom ele ter colocado mais um zagueiro ali. O meio de campo, a linha de 4. Samuel como ala pelo lado direito, Arana como ala pelo lado esquerdo, muito bom, porque o Arana é mais ala do que lateral. O Arana é muito mais profundo, muito mais agressivo, jogador de extremo mesmo. Então Samuel pela direita, Arana pela esquerda. Por dentro nós temos o Bernal e o Alisson. Tá? Bernal e Alisson fechando ali o meio de campo, essa linha de 4. E os 3 atacantes, Soteldo pelo lado esquerdo, Serna pelo lado direito e John Kennedy como referência. É o trio de ataque do Fluminense. Tá bom? Então essas são as alterações, a possível alteração que o Zubeldia deve fazer nesse time contra o Internacional. E eu tenho certeza que se der certo contra o Inter, ele vai repetir essa estratégia lá na Argentina. Porque a gente vai pegar um Rivadavia cheio de confiança, cheio de moral, que vai jogar no campo da gente. Vai estar jogando em casa, estádio cheio. O Fluminense vai ter que preencher esse campo, encher esse campo de jogadores com 4, com 5 ali na marcação. O Serna também colabora muito na marcação, às vezes vai ter até 6 jogadores ali fechando. Vai fortalecer mais a defesa com a utilização dos 3 zagueiros e o Fluminense vai criar volume. Mais gente vai chegar na área, mais gente vai ocupar a intermediária. Por isso que eu digo que o 3-5-2 e o 3-4-3 são sistemas táticos ofensivos. Depende da sua postura dentro de campo. Então gostei. Um time bem modificado, com o Soteldo, com o Alisson, com o Midian. Vamos lá. John Kennedy começando o jogo. Aí contra o Rivadavia no meio de semana é uma outra história. Vamos pensar agora no Inter. Isso aí. A água tá daquele jeito. Ele tá com a corda no pescoço. Já foi cobrado no sábado pela diretoria do Fluminense. E ele tem que mostrar resultado. O problema é a multa rescisória dele, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. A gente confia em Deus e vai dar tudo certo nesse jogo aí. E no outro principalmente, que é uma final. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha até o próximo vídeo. Flui!